Meu nome é Ezequias Martins. E eu sou Rafael Nunes. Nós vamos apresentar o projeto da equipe Náutica Alfa. Nosso projeto está dividido em 3 áreas: naval, mecânica e elétrica. Para a modelagem do casco, primeiro foi definida as dimensões principais. Para isso, foi consultada uma base de dados com embarcações semelhantes e percebeu que as relações L sobre B e B sobre T são aproximadamente constantes. Elas foram L sobre B igual a 3.1 e B sobre T igual a 2.64. E assim foram definidas as dimensões principais. Com as dimensões já definidas, fizemos um casco genérico no software DevShip. Com o modelo em mão, fizemos modificações para atender os requisitos da competição, como o peso mínimo de 18 kg e um calado mínimo de 12 centímetros. E outras modificações foram feitas para comportar nosso hélice e o tubulão. Com o projeto do casco pronto, os coeficientes de dados hidrostáticos foram calculados e dessa maneira conseguiu-se avaliar os critérios de estabilidade. Para a construção, escolhemos uma chapa de alumínio naval de 3 mm de espessura, por ser um material leve e resistente à corrosão. Se baseando num plano de linhas, houve o corte da chapa em tiras e a conformação delas. Para a união dela, usamos solda MIG. Para o acabamento do casco, lixamos a solda para tirar seu excesso. Com isso, passamos uma camada de massa plástica para cobrir imperfeições e no final, uma camada de tinta para a questão de estética. O material utilizado na parte superior da embarcação foi o policarbonato. A casaria foi feita artesanalmente, com um compensado naval. Para o cálculo de resistência ao avanço, foi utilizado 2 métodos numéricos. Roll-Trop para a resistência do modelo, por ser uma opção de ótima precisão, e Roll para a resistência do comboio, no nosso caso barcaça, por ser um dos poucos métodos que considera a largura e a profundidade da via. Para o modelo, foi escolhido a propulsão monohélice, por questões de espaço. Já a série escolhida foi a Capra 470, por gerar grande quantidade de empuxo a baixa velocidade e por ser projetada com uso com tubulões, aumentando sua eficiência e empuxo. Para a construção do hélice selecionado, primeiro foi impresso um modelo 3D em material ABS, usado para a fabricação do molde. O molde foi fabricado em gesso pela vantagem de ter um melhor acabamento e precisão em relação à areia verde. O material utilizado para a fundição foi alumínio, pelo custo e pelo manuseio. Para a modelagem dos perfis das pás, consultamos o livro Princípios de Arquitetura Naval, para determinar cada seção transversal. Porém, tivemos que modificá-la para resolver o problema de limitação física, pois as pás ficariam muito finas. Então, elas foram engrossadas obedecendo à proporção. Para o cálculo da proporção, manipulou-se a equação de coeficiente de empuxo. Como resultado, obteve-se uma curva o qual apontava a melhor relação passo-diâmetro. O resultado dessa manipulação foi o PD igual a 0,7. Em complemento a isso, foi calculada a cavitação, utilizando o diagrama de Burrill, o que estima uma porcentagem de cavitação, neste caso menor que 2%. Para a condição de bordo de pool, o J é igual a 0, devido à embarcação não estar em movimento. Então, utilizamos a equação de coeficientes de empuxo e de torque, com a rotação máxima do motor, para determinar a tração estática. O modelo adotado para o tubulão foi o 19A da Marinha, correlação de L sobre D igual a meio. Para sua modelagem, utilizando 2 softwares, AutoCAD e Inventor. Para sua confecção, imprimimos em impressão 3D com material termoplástico ABS M30. Para a manobrabilidade da embarcação, foi feito um leme de área lateral de 1,5% da área molhada do modelo.
A sua altura foi definida como igual ao diâmetro do propulsor. A largura do leme é a divisão entre a porcentagem da área molhada pela altura do leme. Para a fabricação do leme, foi utilizada a usinagem de uma chapa de alumínio de 5 mm e alguns ajustes foram feitos com a lixadeira orbital. E, por fim, foi feito um furo passante para o eixo. A transmissão foi projetada de acordo com os dados obtidos nos cálculos do propulsor, que para cada situação precisa de um determinado número de rotações. Pelo fato da rotação do propulsor ser maior do que o do motor, teve a necessidade de projetar uma transmissão multiplicadora, onde há entrada para 2 motores, dessa forma aumentando a potência e o torque disponível, e uma saída para o propulsor. Com a rotação máxima requerida pelo propulsor e a rotação máxima do motor, pôde obter-se a razão de transmissão de 0,45. Com os cálculos revisados, foi selecionado o material das engrenagens, no caso, poliacetal, devido à facilidade na usinagem e às propriedades mecânicas, com exceção da engrenagem de 11 dentes, que foi feita de alumínio por medidas de segurança, já que a mesma sofre de grandes esforços. As engrenagens foram feitas a partir do processo de fresamento e posteriormente foram limadas para acabamento. Já as paredes da caixa foram feitas em alumínio e fresadas e furadas para que houvesse um encaixe dos rolamentos e os eixos, constituídos de aço 1020 e usinados no torno. Com a necessidade de que haja uma refrigeração no motor para evitar possíveis danos, foi feita a concepção de uma jaqueta, baseando-se no desenho técnico fornecido pelo fabricante. A jaqueta foi fabricada em ABS, com o uso da tecnologia de impressão 3D, para que tal forma haja economia tanto em peso quanto em material. Desta maneira, a água entra por uma tubulação com a ajuda do fluxo criado pela hélice, entrando direto em contato com o motor, que por sua vez está protegido pela jaqueta. Dentro da jaqueta há rebachos para que haja o melhor acúmulo de água, e a partir do momento que a jaqueta está totalmente preenchida de água, a pressão interna faz com que a água saia por outra tubulação. Na parte da motorização, temos um motor de 12 volts DC, no qual esse motor é escovado. Temos também uma rotação máxima de 2.750 RPM e uma potência nominal de 275 watts. No nosso barco, utilizamos a tecnologia dos circuitos Burst, os quais têm a capacidade de elevação de tensão. Essa elevação se reflete numa maior rotação do motor. Na parte de autonomia de bateria, temos uma bateria de 11,3 volts de lítio, com uma descarga de 20C. Essa bateria em testes aguentou cerca de 7 minutos de prova. Nessa parte teremos a adição de uma placa solar, no qual terá como função a diminuição da taxa de descarga da bateria. Na parte de inovação, temos a telemetria. Funcionará assim: um Arduino Pro Mini presente dentro da embarcação receberá todas as informações de todos os sensores. Essas informações serão enviadas através de um módulo de radiofrequência, operando em 433 MHz. Esses dados serão recebidos por um segundo Arduino, que será interpretado e mandado para uma porta serial. A porta serial será conectada em um celular, que estará nas mãos do copiloto. O controle possui 24 canais, no qual funciona a 2,4 GHz. O sensor do controle tem a função de enviar dados para o ESC e para o servomotor, no qual vai controlar o leme.